Hoje o Senhor tem dado a oportunidade de compartilhar a sua palavra. Como sabemos, todas as quintas temos mensagens sobre saúde física e mental. E hoje que eu irei trazer para vocês o que o Senhor tem a nos falar nessa noite, que não é só vocês, a gente acaba estudando e acaba trazendo a mensagem primeiramente para nós, né? E aprendendo, queremos compartilhar também com os outros, fazendo que nem Neemias. Neemias estudou, aprendeu, e ali pediu ao Espírito para colocar em prática, e depois ele não ficou só com ele, né? Compartilhou com outros. E Deus tem dado a oportunidade de compartilhar neste momento a mensagem dele, a sua palavra, com os irmãos. Antes de conversarmos, peço aos irmãos que oremos. Vamos nossa fronte, aqueles que tiverem oportunidade de falar com o nosso Deus. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a mim e a todos os meus irmãos que despertaram nessa manhã para ouvir a Tua voz. Que a Tua voz possa ser um bálsamo e um refrigério para a nossa alma. Que tudo que aprendemos aqui, o Senhor possa nos ajudar a colocarmos em prática a nossa vida. Sabemos que o tempo é breve, Senhor, e o Senhor deseja dar-nos a cada dia entendimento da Tua palavra para vivermos e compartilhar com aqueles que necessitam. Neste momento, o Teu Espírito vem abrir a nossa mente para buscarmos de Ti sabedoria que vem dos altos. Em nome de Jesus. Amém. O assunto que iremos compartilhar nesse momento, não vou estar vendo vocês, né? Então, se alguém tiver alguma mãozinha, algum comentário, não vou estar vendo. O que eu vou trazer para vocês é o que tem perturbado muitas mentes, né? É o que tem perturbado o mundo. A gente está distante de casa, nós estamos ajudando uma pessoa no tratamento, né? Então, estamos a domicílio com ela. E as oportunidades que temos, né? Visitamos algumas pessoas, ou algumas pessoas vêm até nós conversar, e o que a gente tem percebido que muitas das enfermidades sofridas fisicamente têm dado origem na mente. E isso tem afetado não somente os de fora, de dentro também é algo real. Então, eu acho que uns 2 sábados atrás, temos feito algumas visitas a alguns irmãos do local onde estamos, no sábado, e percebemos que a enfermidade mental tem destruído muitas vidas físicas. Então, como a gente aprendeu, ou tem aprendido, não sei se vocês já leram, que 90% das doenças físicas, mente, caráter, personalidade, volume 1 fala, tem sua origem, ou começou na mente. E o que mais Deus quer nos dar, como representante seu, é um descanso mental. Como eu irei falar ou compartilhar desse descanso se eu mesmo não tenho experimentado? Então, neste momento, o Senhor tem algo a nos falar e percebermos que o descanso mental vem do Senhor. E é isso que Ele quer dar aos seus filhos. E para isso eu preciso experimentar para compartilhar com as outras pessoas. E neste momento o Senhor vai nos ensinar. Eu vou passar a vocês, neste momento, uma prescrição vinda do céu. Ontem, pela manhã, o Senhor passou essa prescrição para mim, e eu compartilhei também com a paciente com a qual estamos, e nesta manhã Deus também tem a compartilhar com vocês. Está lá em Mente, Caráter e Personalidade, página, é o volume 1, acabei não esquecendo de colocar aqui, é o volume 1, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, a página 61, primeiro parágrafo dessa página. Essas são as palavras de Cristo, as palavras do nosso Salvador. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ela é uma receita, uma prescrição, sabe, um médico que você vai consultar, e lá ele faz a prescrição daquilo que
da descrição que você vai relatando para ele, o nosso médico, o nosso pai, ele sabe o que vai no íntimo da nossa mente e o que nos perturba. E ele faz essa receita para nós, uma receita para curar não só os males físicos, mentais e espirituais também. Embora os homens hajam trazido sobre si sofrimento por causa de suas más ações, ele os olha com piedade. Nele pode encontrar socorro. Grandes coisas fará por aqueles que nele confiam. E por isso, ele faz o convite: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Que fardos temos carregado sobre nós? Que sentimento tem ocupado a nossa mente? Que preocupação temos trago sobre nós? E Cristo faz o convite: vinde a mim, eu posso aliviar. Essa é uma receitinha básica, que precisamos realmente descansar e entregar nas mãos dele, porque ele fala: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da sua vida. Você quer viver neste mundo ainda, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio ao medo, ainda com paz? Então, ouve a palavra de Cristo, que ele diz: vinde a mim, e isso será saúde para a sua vida. Ciência do Bom Viver fala que muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de uma depressão mental. O que tem pressionado a nossa mente? E trago sobre o nosso corpo uma reação orgânica. Amados irmãos, o Senhor deseja aliviar a nossa mente. Mas para isso temos que tomar posse daquilo que Ele diz. Vinde a mim, eu posso aliviar vocês. Ele fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, tudo que preocupa, tudo que tem tirado a paz, porque Ele tem cuidado de vós. Quantas vezes dormimos ou nos deitamos e não conseguimos dormir? A nossa mente fica perturbada, preocupada. Algo tem preocupado a sua mente? Algo tem te tirado o sono? Nós iremos aprender que muitos dos apóstolos, até mesmo Jesus, em meio à prova, dormia o sono da perfeita confiança. Davi falou em Salmos 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em paz, em segurança. Muitas vezes nos deitamos, mas não temos paz. Não conseguimos dormir, não conseguimos repousar. Por quê? Algo tem perturbado a nossa mente. Tem nos tirado a paz. Quando o salmista Davi diz, em paz me deito e logo durmo, porque nada perturbava a sua mente. Nada lhe tirava o sono. Muitas das enfermidades físicas têm sua origem na mente. O texto diz muito íntima a relação que existe entre o corpo, entre a mente e o corpo. Quando um adoece, outro também vai adoecer. O que tem trago isso sobre essa doença física que se originou na mente? Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança.
todos tendem a consumir as forças vitais e convidar a decadência e até a morte. Quantas pessoas têm sofrido, talvez, de uma pressão alta, diabetes? Temos tido experiência de pacientes com diabetes emocionais, quando se preocupam, quando a desconfiança entra na sua mente, a glicemia vai lá para cima. E pode dar insulina que der, não consegue abaixar. Por quê? A causa está aqui, na mente. E como o texto diz, tende a consumir as forças vitais. Muitas pessoas têm sofrido de gastrite, úlcera. Por quê? Mente, caráter, personalidade, volume 2 diz, teu estômago começa a testificar da ação mental. Pode tomar remédio para gastrite, pode tratar a gastrite, mas se não tratar, a mente, a enfermidade vai continuar. Amados irmãos, Deus quer nos dar uma saúde mental. Deus quer nos dar a mente de Cristo. Que tua vida e a minha também reine a verdadeira paz, que excede todo entendimento. O medo traz doença. Por isso que a palavra do Senhor diz que o amor lança fora o medo. Deus é amor. Deus lança fora o medo. A presença de Deus expulsa todo o medo. O que precisamos é aprender a confiar em Jesus. O que precisamos é ter uma experiência individual com Cristo. Às vezes nos seguramos em pessoas porque fulano de tal não está perto de mim, porque fulano de tal não está aqui para me dar uma palavra. E Jesus, onde Ele está? Onde Cristo está? Precisamos ter uma experiência assim como Pedro. Saber que Ele está ao nosso lado. Precisamos desapegar as promessas. Ele é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente. Precisamos tomar posse das promessas de Cristo. Sobre suas asas estarei seguro. Olha, logo, logo será tirado de nós todo apoio terrestre. A nossa confiança tem que estar em Deus. Lembra da história de Abacuque? Lembra da palavra de Abacuque? Abacuque 3, 17, 18. Ainda que o produto da oliveira minha, ainda que não haja fruto, ainda que o gado seja arrebatado, ainda assim, confiarei em Deus, na minha salvação. Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Temos que crer nas promessas. A mente simétrica e bem disciplinada mudaria para melhor o processo da digestão. Olha, a mente bem simétrica, bem disciplinada. Deus quer disciplinar a nossa mente. Precisamos tirar tempo para meditar em Deus. A meditação é algo bíblico. O inimigo só imita e distorce as coisas, mas a meditação é algo bíblico. Precisamos. O inimigo fez com que as pessoas vivessem uma correria, que não tivesse tempo a meditar em Deus, a meditar nas suas promessas, a meditar na natureza. Porque tudo nos leva a Cristo. Então, a mente precisa ser disciplinada, educada.
E isso ajudaria no processo da digestão. Assim como uma mente preocupada destrói a nossa digestão, atrapalha o trabalho do estômago, uma mente também equilibrada, disciplinada, ajuda no processo da digestão. Provérbios 26:12 diz que a doença sem causa não virá. Toda a doença física tem uma causa. A maioria das doenças autoimunes tem sua origem na mente. E Deus quer nos dar cura. Ele apresenta essa cura. Mas eu vou mostrar para vocês um homem que teve uma paralisia do corpo por uma doença mental. Lembra do texto desgosto, sentimento de culpa. Lucas, se vocês tiverem a oportunidade de abrir em Lucas, vou abrir aqui, não coloquei o texto, mas com o propósito de que vocês abrissem a palavra do Senhor. Lucas 5:17. Essa história bíblica Lucas 17 conta a história de um paralítico. 5:17, né? 5:17. Encontraram? Se não encontraram, vou compartilhar agora com vocês. Aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Então a gente vê que tinha várias pessoas que estavam em busca da cura. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados estão perdoados. Quero parar aqui. Aqui a gente vê a história do paralítico, que eu creio que vocês já conhecem. Mas levei vocês a ler na palavra do Senhor, que vocês tivessem detalhes, né? Irei compartilhar um pouquinho mais do texto com vocês, o que o Espírito de Profecia diz. Aquele homem, ele estava enfermo, paralítico fisicamente, mas sua doença, ela começou mental. Aquele homem, em sua vida, ele carregou um sentimento de culpa, que acarretou sobre ele uma paralisia física. Ele procurou ajuda aos sacerdotes. O texto vai falar neste momento, o qual não usara seus membros por muitos anos. Ei-lo ali. Os sacerdotes, os maiorais, os escribas, examinaram o seu caso. Ele foi ante aos sacerdotes e escribas e declararam que o caso dele era desesperador. Não tinha chance. Não tinha oportunidade para ele. Era um caso perdido. Disseram
que ele se achava nessa condição devido ao seu próprio pecado e que não havia esperança para ele. Mas o que aconteceu? Ele recebeu a informação de que havia um homem chamado Jesus, o qual realizava prodígios. Ele estava curando os doentes e até ressuscitava os mortos. Mas como poderia ir ter com ele? Perguntou o homem. Parece que agora uma esperança havia em sua mente. Muitos anos viveu sem essa esperança. Aquela transgressão, aquela doença veio pelo ato de transgressão. E aquele homem sentiu o sentimento de culpa do seu pecado, porque as pessoas falavam que a consequência daquela enfermidade foi transgressão do seu pecado, e aquele homem tinha um sentimento. E o que fazer? Para ele não tinha esperança. Cada vez mais aquele homem mais e mais adoecia por causa da sua mente. Mais e mais a sua enfermidade se agravava. Mas surgiu para ele uma esperança. A fé vem pelo ouvir. Olha o que foi revigorado na sua mente. Ele ouviu falar de que havia um homem que restaurava, que curava. Mas o que ele pensou? Mas como poderei eu ter com ele? Não ando. Não era, entretanto, o restabelecimento físico que desejava tanto, mas o alívio do fardo do pecado. Se pudesse ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu, estaria contente de viver ou morrer, segundo a vontade de Deus. O grito do moribundo era: ó, se eu pudesse chegar à sua presença. Não havia tempo a perder. Já sua carne consumida começava a mostrar índice de decomposição. Rogou aos amigos que o conduzissem seu leito a Jesus. O que empreenderam de boa vontade. Olha que bons amigos. Aqueles amigos, a fé daquele homem agiu na vida dos seus amigos. E os seus amigos de boa vontade o ajudaram a chegar até Cristo. Rogou aos seus amigos que o conduzissem em seu leito, o que empreenderam de boa vontade. Tão compacta, porém, era a multidão que se apinhava dentro e nos arredores da casa em que se achava o Salvador, que é impossível foi ao doente e aos amigos irem até ele, ao mesmo chegar ao alcance da voz. Desejado de todas as nações. Aqueles amigos, pela situação do seu amigo moribundo, almejavam também que Cristo restabelecesse seus amigos. A fé daquele homem fez com seus amigos agisse por ele. Nós o levaremos a Jesus, responderam seus amigos. Bem a sua presença. Ouvimos dizer que ele chegou a tal e a tal lugar. Então eles começaram a falar para aquele homem. Ouvimos falar que ele chegou a tal e está em tal lugar. E assim eles pegaram o homem desesperançado e o levaram aonde sabia que Jesus estava. Mas a multidão circundava tão de perto o edifício em que Jesus se achava, que eles nem sequer teriam ensejo de chegar até a porta. O que iria fazer? O paralítico então sugeriu: olha a fé, a atitude do paralítico, a vontade, o desejo. Lembramos que vontade não é um gosto, não é uma inclinação. A vontade é uma decisão. O que mais esse homem desejava era encontrar com Cristo. E agora, bem de pertinho, ele pensou: o que fazer? Então, ele mesmo sugeriu aos seus amigos
que abrisse o eirado, tirasse os ladrinhos e o descesse por essa abertura. E assim ele manifestou sua fé fervorosa. Atitude. Eles o fizeram. E o homem foi posto bem na frente de Jesus, onde este pudesse olhar para ele. E Jesus, vendo-se, compadeceu-se dele e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Agora, em palavras que soava como música aos ouvidos do enfermo, o Salvador disse: os teus pecados estão perdoados, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. O que mais aquele homem queria, o que a gente leu atrás, não era uma restauração física, mas uma restauração mental. Aonde gerou a física, é isso que ele almejava. Muitas pessoas estão enfermas fisicamente, mas você tem que perceber que a causa está na mente. A maioria das doenças, a maioria dos cânceres de mama tem sua origem mental. Desgosto, ansiedade, preocupação, ira, falta do perdão. Deus deu a oportunidade àquele homem de ser perdoado. É o que mais ele almejava. Bem, que alegria foi essa? Jesus sabia exatamente o que esse homem necessitava, o que essa alma enferma desejava. A alma enferma pelo pecado. Sabia que esse homem fora afligido pela sua própria consciência, pela sua própria mente. E Cristo foi profundo, foi direto na causa. E disse, portanto, os teus pecados estão perdoados. Que alívio lhe veio à mente, que esperança lhe encheu o coração. Ele poderia não estar curado fisicamente, mas ele estava curado mentalmente, porque era o que ele mais almejava. Está no livro Fé e Obras. Você precisa ler essa história no contexto. Eu tirei alguns textos do Desejado de Todas as Nações, mas você precisa entrar dentro da história. Você mesmo lendo. É impressionante. É tremendo. Deus deseja salvar-nos. Deus deseja dar-nos descanso mental. A partir daquele momento, aquele homem teve um descanso mental. E a restauração física foi consequência de uma restauração mental. A seguir, disse-lhe Jesus: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. O quê? Ergueu o leito, os braços paralisados? O quê? Colocar-se em pé com as pernas entrevadas? O que ele fez? Ora, ele fez simplesmente o que foi lhe ordenado. Efetuou o que o Senhor lhe mandou fazer. O poder da vontade agora se aplica para mover as pernas, os braços paralisados. E ele reagiram. Embora não houvesse reagido por longo tempo, essa manifestação revelou às pessoas que havia alguém no meio deles que não somente podia perdoar pecado, mas também curar os doentes. Amém? Deus seja glorificado. Amém. Deus quer nos dar a cura. Não uma cura física somente, mas uma cura mental. Às vezes tem sofrido de uma enfermidade simples, uma gastrite. Mas enquanto não curarmos a mente, enquanto
não dermos a oportunidade de Cristo curar nossa mente, porque às vezes nós atrapalhamos o processo. Deuteronômio 8,16 disse assim, ó, que te guiou pelo deserto. Às vezes temos que passar pelo deserto. O lugar mais difícil, que te sustentou com o maná que teus pais não conheceram. Deus está nos sustentando. Ele está conosco. Ele quer nos guiar em meio ao deserto. Mas às vezes não temos dado oportunidade para que Cristo faça essa obra. Que te guiou pelo deserto, que te sustentou com o maná que teus pais não conheceram. Talvez o que você está passando é o que seus pais nunca passaram. Mas, para te humilhar, revelar que eu sou egoísta, que eu sou orgulhosa, que eu tenho ira, que eu tenho raiva, que eu tenho ciúme, que eu tenho medo. Para te sustentar, te humilhar e te provar, revelar que você é no fogo da provação que conhecemos verdadeiro. É no fogo da provação que a fé é levantada. Senhor, aumenta-nos a fé. Para aumentar-nos a fé, temos que passar pela prova. Para te provar e no final te fazer bem. O Senhor quer te fazer bem. Ele diz, eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Pensamento bom, não pensamento mau. Deixa o Senhor guiar a nossa vida. Deixa o Senhor guiar a tua vida. Ele te dará o melhor. Mas para isso, eu preciso permitir que Deus dê-nos a mente de Cristo. Uma mente confiante. Uma mente que não desconfia, mas uma mente confiante. E Ele nos dará a vitória. Aí agora, o poder da vontade, poder humano, junto com o poder divino, fará maravilhas. O paralítico encontrou em Cristo cura, tanto para o corpo como para a mente. A cura espiritual foi seguida da restauração física. O que primeiro começou? Uma cura mental. E depois a restauração física. Essa lição não devia ser desatendida. Olha, a cura mental em seguida da restauração física. Essa lição do paralítico não deve ser desatendida. Olha o que o texto diz, desejar todas as nações, a conclusão desse tema. Existe hoje milhares de vítimas de sofrimento físico, os quais, como paralítico, estão anelando a mensagem, perdoados estão os teus pecados. O fardo do pecado, com seu Deus é sossego, insatisfeito desejo, é o fundamento de sua doença. Não podem encontrar alívio, enquanto não forem ter com o grande mestre. A paz que unicamente ele pode dar, comunica vigor à mente e saúde ao corpo. Deus quer nos dar a paz, mas precisamos estar aos pés do Salvador, precisamos permitir que Deus nos dê a verdadeira paz. Murmuração, queixa, isto não vem do Senhor. Conta-nos a história No Caminho é Cristo. A página 112 diz assim, que muitos através da estrada da vida passam os seus erros, as faltas, as decepções, ficam com o coração cheio de amargura e desânimo. E ela conta a história de uma certa irmã que se achava em profunda angústia mental. Então, ela escreveu algumas palavras para essa irmã. E antes de ela escrever umas palavras para essa irmã escreveu uma carta para Ellen White pedindo ajuda. Alguma palavra de conforto. E na noite seguinte em que essa carta chegou, Ellen White teve um sonho.
O sonho foi o seguinte, que as duas estavam no jardim, muito lindo, muitas flores, e se apresentou um homem que se titulou o dono do jardim. E ele começou a andar pelo jardim, conduzindo essas pessoas, essas duas pessoas, Ellen White e essa irmã, e ele mostrava as flores, o perfume, o aroma, os cardos, a beleza daquele jardim. E enquanto aquele homem que era o dono do jardim conduzia essas irmãs, a irmã, que estava passando por uma dificuldade, uma angústia mental, foi por outro caminho e começou a levar a mente daqueles que estavam junto com ela, Ellen White, no caso, e o dono do jardim. E ela mostrou, então, os espinhos. Ah, esse jardim é tão lindo, mas se não fosse esses espinhos, esses cravos furando a gente, ele estaria muito melhor. E então ela lamentava, se afligia por causa dos cardos e dos espinhos, dos cravos e dos espinhos que estavam. Então aquele homem olhou para aquela mulher e disse: ó, se você não se importar com os espinhos que pode machucá-la, você aproveitaria melhor as rosas, os cravos, as flores, os perfumes. A conclusão diz que não é sábio ficarmos recordando, não é sábio, não é saudável ficarmos recordando em nossa mente os problemas do passado. Desgosto, decepções. Isso traz em nosso ser tristeza. E a tristeza, como diz no livro Lidando com as Emoções, traz mal circulação, traz problemas no fígado. E isso não é saudável para a nossa mente. Esmaga-nos. Um texto que eu quero ler para vocês que não estão aqui é: Vida em Ensino diz que não é tempo de nos deixarmos vencer pelos desânimos, nem de nos sucumbir pelas provações. Devemos sobrepor-nos todas as nossas aflições e confiar inteiramente todo o nosso aflições, todas as nossas angústias sobre o Deus de Jacó. Não é sábio nesse tempo, irmãos, deixarmos vencer pelo desânimo. Não é saudável. Deus quer nos dar a mente de Cristo, uma mente sadia. Sinta-se perdoada. Sinta-se o abraço do perdão de Cristo. Deus almeja nos perdoar. Salmos 103, 3 diz: perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Antes vem o quê? O perdão. E depois a cura física. Assim como aconteceu com o paralítico. Perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as tuas e as minhas enfermidades. 1 Pedro 3,11 diz: aparta-te do mal, busque a paz e siga. Aparta-te daquilo que tem adoecido seu corpo, adoecido sua mente. Busque a paz que está em Cristo. Ele diz: a minha paz vos dou. Olha o que diz o livro Como Lidar com as Emoções. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promove saúde e prolonga a vida.
Era a última noite de Pedro. Pedro estava sentenciado à morte. Era a última noite antes da planejada execução. Do céu foi enviado um poderoso anjo para libertar Pedro. As vigorosas portas que prendiam o santo de Deus abriam-se, sem auxílio de mãos humanas. O anjo do Altíssimo, por ela, penetrou. Fechou-se as portas sem ruído por trás dele. Ele entrou na cela e ali estava Pedro, dormindo tranquilamente, o sono de uma perfeita confiança. Como eu e você agiríamos se soubesse que iríamos morrer amanhã? Será que dormimos o sono igual Davi falou? Em paz me deito e logo pego no sono? Ou passaríamos a noite acordada? Que pequeninas coisas têm tirado o nosso sono? Tem tirado a nossa confiança em Deus? Será que Deus tem sido real para mim, para você? Será que as histórias que temos aprendido, as promessas que estão na palavra de Deus, têm sido real para mim, para você? Temos aprendido como Pedro, dormir do sono da perfeita confiança. É isso que Deus quer em nossa vida. Em meio ao mar da provação, em meio ao mar da angústia, em meio ao mar do desgosto, descontentamento, da desconfiança, Ele quer nos dar paz, paz mental. Como a música diz, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, os céus se revestem de trevas, não temos um Salvador. Será que temos agido dessa forma? Deus se importa conosco. Deus se importa com pequeninas coisas em nossa vida. O que mais Deus quer nos dar, irmão, é a paz. A paz que excede todo entendimento. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, ele estava em paz. Nenhum índice de temor na fisionomia, no olhar de Jesus estava, por receio de algo em seu coração. Contudo, não era a posse das forças onipotentes que ele descansava. Dele mesmo. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu que repousava em sossego. Ele pôde, ele depuseram ele e diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Você não consegue sozinho. Ele, Cristo diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer isso. Mas tudo posso em Cristo que nos fortalece. Vamos tomar posse disso. Confiar no poder do Pai, assim como Jesus. Foi pela fé no amor e cuidado de Deus que Jesus repousou. O poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. O poder do Pai. Jesus descansou, assim como Pedro. Pedro aprendeu com Cristo o sono da perfeita confiança. Que isso possa ser real na minha e na sua vida. A paz interior e consciência livre de ofensa para com Deus vivificará e revigorar o intelecto, qual orvalho destilado sobre as ternas plantas. A vontade é então dirigida e controlada adequadamente e é mais decidida. As meditações são agradáveis, pois que são santificadas. Por isso que Cristo quer que a gente medite em sua palavra. Medite. Cristo fazia isso, ele treinou a mente a confiar em Deus, ele treinou a mente a aprender do Pai.
E Ele quer que tenhamos a mente de Cristo. A serenidade mental que vos será dada a fluir será uma bênção a todos aqueles os quais vos associais. Essa paz e calma, em tempo, torna-se a natural e fará refletir seus preciosos raios sobre todos os que vos cercam, para, de novo, fluir sobre vós. Quanto mais experimentardes o sabor dessa paz celestial e quietude da mente, tanto mais aumentará. Sabe, Deus quer que aprendamos hoje a confiar nele, a ter paz de espírito, porque lá na frente todos nós sabemos o que nos aguarda. E ele diz: quanto mais tivermos essa experiência, mais aumentará. Quanto mais tivermos o descanso mental, a quietude mental, mais aumentará. Deus quer que tenhamos a experiência individual. Não confiamos em homens, em pessoas, porque fulano de tal não está perto de mim, eu vou desconfiar. Eu não vou sossegar. Não confiamos. Confiamos em Deus, aprendemos a confiar em Deus, porque futuramente todo o apoio terrestre será nos tirado. Ele quer que aprendamos a confiar nele. Quanto mais experimentarmos o sabor dessa paz celestial e quietude da mente, tanto mais aumentará. É um animado, vivo prazer, que não lança todas as energias morais no estupor, mas desperta-as para uma acrescida atividade. A paz, a perfeita paz, é um atributo do céu, que os anjos possuem. Que Deus os ajude a tornar-vos possuidores dessa paz. Amém? Amém. Glória a Deus. 1, 3, encerramos. Mas o que me der ouvido habitará em paz e estará livre do mal. Você quer estar livre do mal? Amém, Senhor. Amém. Amém. Tome posse do que Deus tem revelado para você. O que me der ouvido habitará em paz. Deus quer que confiamos nele. E todo mal será expulso. Todo mal será tirado. Todo mal, desconforto, Aleluia. Glória a Deus. desconfiança, desassossego, medo, culpa, todo mal será tirado. Deus quer nos dar a paz. Ele diz: a minha paz vos dou. A paz de Cristo, aquela que dormia em meio à tempestade, porque sabia em quem acreditava. Você tem certeza em quem você acredita? Se você verdadeiramente acredita em Deus, olha, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar de todo mal. Que possamos aprender a confiar em Cristo e termos o verdadeiro descanso, o descanso mental, o descanso que não vem de nós, mas que vem dos altos.